Olá, bom dia. Um alerta sobre a temporada de queimadas para evitar prejuízos e acidentes com pessoas e animais. Também o uso racional de recursos naturais. Tempo seco, calor, umidade do ar baixa e muita matéria orgânica inflamável. Isso forma uma condição favorável a queimadas no campo que podem se transformar em incêndios e, sem medidas de segurança, atingir ainda matas e estruturas. Vamos ouvir as orientações do Galdino Flávio de Almeida Filho, que é da CAT de São José do Rio Preto, Noroeste Paulista. Isso mesmo, Márcia. Vamos debater um pouco mais sobre esse tema agora aqui com o Galdino, que fala conosco lá direto de São José do Rio Preto. Bem-vindo aqui, Galdino, ao nosso programa de hoje. Bom dia, Caio. À disposição. A gente que agradece pela sua participação. E Galdino, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as medidas de segurança que o produtor ele precisa ter aí dentro da sua fazenda para prevenção de queimadas aí na sua propriedade. E eu queria que você começasse dando essa dica para aí os produtores que estão nos assistindo. Quais são aí essas medidas mínimas, quais as dicas que você deixa aqui que o produtor precisa ficar atento aí para evitar as queimadas? Bom, como sabemos, esse período de junho a setembro são períodos mais críticos, né? O baixa umidade do ar e baixa umidade da terra também, a facilidade de propagação do fogo. Então, a Casa da Agricultura, né, o órgão da CAT, vinculado à Secretaria da Agricultura do Estado, orienta os produtores rurais a redobrar a atenção, certo? Em relação aos aceros, tomar cuidado, manter os aceros em dia da propriedade, certo? Evitando facilitar o acesso do fogo a cercas, aos imóveis, a passar de um lote para o outro, o fogo, dificultar a passagem do fogo, propagação. Manter bomba costal abastecida com água, né? Tanques móveis também abastecidos com água, manter abafadores de prontidão, evitar fogo em lixo, qualquer tipo de fogo realizado na propriedade de forma a eliminar algum resíduo, né? Embora seja restrito, mas buscar evitar esse tipo de atividade. Evitar estacionar veículos em locais com forragem seca, né? Às vezes o escapamento do veículo, né, quente, incandescente, pode ocasionar acidentalmente um início de incêndio. Evitar jogar cigarro no campo, né, isso aí é básico. E a gente também orienta a realizar treinamentos de combate a incêndio, tá? Outro ponto interessante também, importante, é manter telefones estratégicos à mão, de fácil acesso, tá? Telefones relacionados à defesa civil, pode ser um 99, né? O bombeiro, um 93, Polícia Florestal também da sua região. Telefone de usinas de cana, às vezes está próximo de cana, eles também têm equipamentos que podem auxiliar no combate a incêndio. E telefone de vizinhos também, para estar auxiliando, certo? Somando forças, a chance é menor de propagação do fogo. Galdino, eu ia perguntar já justamente aí sobre isso. No caso do produtor ele identificar um foco de incêndio na propriedade, o primeiro ponto, a primeira iniciativa que ele deve tomar é então identificar aí os órgãos, bombeiro, Casa Civil, o que for a Defesa Civil, né, o que for necessário para essa ajuda e quais são as não recomendações. Você deu aí algumas recomendações. Quais são as não recomendações para esse produtor em caso de incêndio? Olha, o produtor não deve adentrar uma área que está pegando fogo, né? Corre risco de ter dificuldade de sair dessa área novamente, certo? Tomar o cuidado de manter distância segura, certo? Desocupar a sua casa caso veja que o fogo está no sentido da sua casa, desocupar, avisar os vizinhos, tá? Evitar agir sozinho, com risco de maiores danos para ele mesmo, né, seus equipamentos, enfim.
procurar agir de forma em grupo e organizada. Eu creio que o sucesso é maior. E hoje a gente sabe aí, Galdino, que os incêndios têm causado muito prejuízo para os produtores, prejuízo para o meio ambiente, então é importante os produtores terem, os pecuaristas, agricultores no geral, toda a cadeia do agro aí ficar atento a todos esses pontos, né? O manejo com os animais, Galdino, no caso de incêndios, como que ele deve proceder? Bem, havendo possibilidade, né, primeiro cuidado é com a sua vida, né? Verificar a sua vida, da sua família, né? Ir para um local seguro, fazer o contato com os telefones já citados, né? E a partir daí, se houver possibilidade, pode estar removendo os animais para um lugar mais seguro, né? Até que o fogo seja controlado. Uma área que já tenha sofrido com queimadas, ela continua sendo, após essa queimada, uma área útil ali para o desenvolvimento da produção ou até mesmo para uma reserva? Como que o produtor pode proceder aí pós o incêndio? Tudo vai depender do que o fogo consumiu, do que o fogo danificou. Se for uma área de pastagem, né, depois de um certo tempo, ela geralmente volta a brotar, tá? Se for uma área de seringal, né, seringueira, já complica, já compromete bastante essa área, às vezes até inviabiliza, né? Uma área de milho, mesma coisa, pode inviabilizar. Tudo depende do grau de ação do fogo, tá? No caso de inviabilizar a área de produção, seria necessário recomeçar novamente o plantio da atividade, certo? E como toda etapa na produção aí, no manejo dentro da fazenda, a prevenção é o melhor remédio, né? Pensando aí na segurança de todos, quando a gente puder minimizar aí todos os riscos com todas essas dicas que você deu, vai ser sempre a melhor opção e vai evitar aí prejuízos e percas futuras, né? Galdino, quero te agradecer aí pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia para você. Um bom dia a todos. Estamos à disposição na Casa da Agricultura do Estado de São Paulo, tá bom? Você pode entrar em contato com a produção do Noticiário Tortuga. Deixe mensagens e comentários nas nossas redes sociais no perfil @tortuga.dsm. Outra forma de participar é gravando um vídeo contando sobre os resultados obtidos com os produtos da marca Tortuga aí na fazenda. Mande para o número da produção, que é o 11 97081 5655. As chuvas começam a retornar em algumas regiões do Brasil. Enquanto alguns já comemoram, os especialistas insistem em recomendar ações aos produtores para que o setor possa enfrentar a crise hídrica e energética. É possível manter a escala de evolução da base das cadeias produtivas da carne e do leite sem prejudicar o meio ambiente. Vamos ouvir o professor da Exalc, que é o coordenador científico da Nutrientes para a Vida, Walter Casarim. Com você, Cairo. Isso mesmo, Márcia. Estamos aqui agora direto de Piracicaba com o professor Walter. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Muito obrigado, Cairo. É um prazer muito grande. Bom dia a todos os ouvintes. E a gente fica muito feliz de poder participar e falar um pouquinho sobre agricultura com vocês. A gente que agradece aí pela sua disponibilidade e vamos começar o nosso papo aqui. Eu já queria te perguntar o seguinte, hoje qual que é aí a importância do produtor se atentar a uma boa estratégia para ele continuar a sua produção sem ser prejudicado aí pela crise de água e de energia que a gente está enfrentando? Cara, eu vou dizer que o primeiro momento, eu diria para eles rezarem bastante para cair a primeira chuva, né? Por que a primeira chuva? Porque as plantas ou as sementes precisam dessa umidade para poder germinar. Sem essa germinação não tem planta, não tem produção. Então, essa umidade inicial, e muitos produtores já estão, principalmente no centro-oeste, já com alguma chuva, já plantando soja, né? Então, esse é um primeiro ponto. Mas, posteriormente, quando as plantas já estão crescendo, eles têm que favorecer com que o sistema radicular dessas plantas possam se desenvolver bastante, porque o solo é o reservatório de água que a planta precisa. Então, formando raiz, e como que ele vai formar essa raiz? Através da calagem, através do uso de gesso para aprofundar esse sistema radicular, fazendo adubação, uma adubação bem correta, equilibrada, né, para que a planta possa estar
produzindo a sua energia para poder suplantar esse período de seca que pode acontecer, né? E professor, hoje na pecuária brasileira a gente sabe que a maioria do rebanho aí para a produção de carne e leite é a pasto. E como que o produtor ele pode trazer todas essas questões aí para dentro da sua pastagem para ele continuar aí com um pasto que tenha nutrientes suficientes, que seja suficiente para a alimentação desse rebanho? Evitar compactação, esse é um ponto importante para a pastagem, que a gente sabe que tem problemas de compactação, porque quando não tem compactação, ou quando tem a compactação, existe uma infiltração de água muito dificultosa. Então, a reserva de água nesse pasto vai ser baixa. A palha sobre o solo é um outro ponto importante, porque ela vai segurar essa umidade, vai diminuir essas perdas de água. A adubação também é um outro ponto importante, Caio, porque a gente sabe que muitas pastagens, né, no Brasil, elas não são bem adubadas, elas têm uma restrição muito grande em termos de adubação. E, às vezes, umas pequenas quantidades de adubo favorecem muito o desenvolvimento dessas plantas. Então, eu associaria essa parte química da adubação, a parte de manejo do calcário e do gesso, e também voltando à parte de revestir esse solo com palhas para que ele diminua a perda de água, né? E como que essa estratégia vai ajudar com que essa pastagem tenha ali os nutrientes necessários para esses animais e também os benefícios que isso vai ter aí para o rebanho? O ponto inicial para avaliar uma adubação equilibrada é através da análise de solo. Esse é o primeiro passo que ele tem que fazer para ele saber exatamente, fazer um raio-x do solo dele, para que ele faça uma adubação correta. E essa adubação correta, ela é fundamental em termos econômicos, porque às vezes você fica colocando sem saber o que o seu solo tem, né? E você faz, às vezes, uma adubação errada e desequilibra seu solo. É muito mais fácil você corrigir o solo na falta do que no excesso. Retirar nutriente do solo é difícil. Então, a análise do solo é uma ferramenta fundamental para que ele vá equilibrando nutricionalmente o solo dele e também pela necessidade do gado, né? Para ele saber exatamente qual é o nutriente que ele tem que colocar, né? Então, eu diria que o ponto principal aí é ele fazer uma análise de solo, né? E ter alguém que vá orientá-lo, assessorá-lo para fazer a adubação correta. E Walter, essa pastagem aí bem equilibrada, ela vai durar muito mais tempo dentro da fazenda, né? Exatamente. É o que a gente fala de alimentos, o Cairo, porque quando você tem um alimento bem nutricionalmente bem equilibrado, é aquele alimento que vai durar mais tempo, é aquele que na prateleira vai durar mais tempo. Quando você perde um alimento, lá na frente, você está perdendo água, né? Porque aquele alimento necessitou de água para produzi-lo. Então, o desperdício ele se torna grande. E a gente sabe que uma pastagem, para reformar, é um gasto considerável, significativo. Então, às vezes, o que ele está gastando para fazer uma adubação correta é muito menor do que para ele depois renovar a pastagem dele, né? É isso mesmo, né, professor? A gente sabe que tanto a carência quanto o excesso aí de água ou de nutrientes, seja para qual cultura for, pode ser prejudicial. Quero te agradecer mais uma vez aí pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Obrigado por todas essas dicas. Um bom dia. Eu que agradeço e eu desejo sucesso para os produtores, né? Porque parece que está vindo um ano um tanto difícil. Então, nós vamos ter que ter muito cuidado, né, no manejo das pastagens e das culturas também. Ok? Muito obrigado. Obrigada aos dois. E chegamos ao final de mais uma edição do Noticiário Tortuga. Se quiser rever as entrevistas ou os programas na íntegra, acesse o canal do YouTube. Para saber sobre os programas da DSM, vá ao site www.tortuga.com.br. Obrigada pela audiência. Eu te espero de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã. Até mais.